E aí, aqui é o Node, imagine só. No meio da estrada, o casal Alec e Nora viajam de carro, e durante o percurso eles precisam realizar uma parada para irem até o banheiro. Eles encontram um restaurante de beira de estrada na cidade mais próxima, porém o local parece estar vazio e as portas estão trancadas. Mesmo assim, Nora resolve dar a volta e procurar o banheiro nos fundos, quando encontra uma barraca desmontada no chão. O problema é que ao lado dela estão uma carteira com documentos e um celular, indicando que alguém as perdeu, ou até mesmo que algo pior possa ter acontecido. Depois de usar o banheiro, a jovem se apressa em voltar ao carro, onde diz a Alec sobre a barraca que encontrou atrás do posto. O seu namorado não faz muito caso sobre isso e acredita que era apenas lixo, porém Nora suspeita que algo ruim aconteceu naquele lugar. Após viajarem alguns quilômetros, o combustível do carro está chegando ao fim e eles precisam encontrar um posto e rápido. No caminho, o casal vê uma senhora com o carro parado no meio da estrada e ela acredita ser um problema com a bateria. Prontamente, Alec se oferece para ajudar, enquanto Nora tenta quebrar o gelo e puxa a conversa com a senhora. No entanto, a mulher fica incomodada ao ver que a jovem não tem uma aliança de casamento e começa a fazer perguntas inconvenientes, querendo saber por que os dois ainda não casaram. Ela até mesmo acusa Nora de ser o tipo de pessoa que não assume compromissos, assim como o seu namorado. Toda essa conversa deixa Nora incomodada e ela pede a Alec para irem embora dali e continuarem a viagem. De volta à estrada, os dois discutem sobre o ocorrido, com Nora dizendo que eles não deveriam ter parado para ajudar aquela mulher. Alec acredita que a mulher só estava em um dia ruim e tentou apenas ajudá-la. A conversa logo é interrompida quando os dois encontram uma lanchonete e resolvem dar mais uma parada. Lá dentro eles pedem apenas café e água, porém a atendente insiste para que os dois experimentem o hambúrguer com fritas da casa. O casal aceita e enquanto comem o lanche, Alec percebe que um sujeito estranho está sentado no balcão, olhando atentamente para a TV. O problema é que a televisão está desligada, mas ele continua a observar atentamente, como se estivesse hipnotizado. Nora pensa a mesma coisa, mas diz que é melhor pagar a conta e continuar com a viagem. Ela então deixa Alec acertando a conta e volta para o carro, mas ao passar pelo sujeito no balcão, ele se vira para Nora e alerta que o casal não está seguro ali. A jovem fica assustada e Alec pergunta o que aconteceu, mas Nora tenta disfarçar e insiste para os dois voltarem ao carro. A viagem continua e Alec percebe que a namorada ficou nervosa com o sujeito no balcão, porém ela quer deixar isso de lado e encontrar um lugar para descansar. Mas alguns metros depois, os dois encontram um posto de gasolina e resolvem abastecer e pedir informações. Ao entrarem na loja, Alec pergunta ao dono se há algum hotel ou albergue para eles passarem a noite, e o sujeito avisa que há uma cabana perto dali. Ele então indica o caminho e diz que o dono da cabana pode fazer um ótimo preço pela estadia. Alec e Nora agradecem a ajuda e seguem até o local, sem desconfiar que o dono do posto os observa pela janela de maneira suspeita. Assim que se aproximam da entrada da cabana, Nora sente algo estranho ao redor e pede para Alec voltar. No entanto, seu namorado acha que ela está se preocupando à toa e os dois precisam descansar um pouco, pois já passaram horas na estrada sem descanso. Por fim, eles chegam no estacionamento da propriedade, onde encontram alguns carros estacionados. Isso deixa Alec mais confiante de que o local é seguro e os dois caminham até a cabana, onde vem o símbolo de um bode no piso, em frente à entrada. Mais uma vez, Nora acha isso estranho, mas Alec acredita que a namorada só está sendo paranoica e os dois entram na residência. O local aparenta estar vazio, mas a mesa à frente está com vários pratos sujos, indicando que há hóspedes na cabana. O casal então sobe a escada à procura de alguém quando encontram um sujeito estranho revirando um dos quartos. Ele logo revela ser o proprietário do local e fica satisfeito com os novos hóspedes, prometendo levá-los até um dos quartos disponíveis na segunda cabana. Chegando lá, o sujeito diz que no passado o local era utilizado pela senhora Anderson, a antiga dona, que gerenciava o local para abrigar grupos de igrejas e escoteiros. No entanto, quando ela faleceu, ele se tornou o administrador e transformou as cabanas em uma pousada para o verão. A conversa continua, mas Nora já está cansada por causa da viagem e pede para o sujeito deixá-los repousar. O proprietário fica incomodado com a jovem e conta que queria apenas conversar, já que não costuma receber tantos hóspedes naquele lugar. Ainda assim, ele deixa o casal ficar à vontade no quarto e vai embora, batendo a porta com força logo em seguida. Alec repreende
repreende a namorada pela atitude um tanto grosseira e Nora pede desculpas, dizendo que só precisa relaxar um pouco. Alec concorda e os dois se preparam para dormir, sem perceber que no beliche ao lado, os lençóis estão manchados de sangue. Quando chega a noite, o casal adormece, no entanto, embaixo da cama, um homem com máscara de cordeiro se levanta e captura os dois. Na manhã seguinte, Nora acorda presa em uma gaiola e com ferimentos em seu rosto. Ela tenta se soltar, mas outro sujeito, vestido com um macacão e uma máscara de bode, começa a bater com um cajado contra a gaiola, obrigando Nora a fazer silêncio. Após isso, ele vai chamar um de seus colegas, enquanto a jovem tenta pegar uma pedra ao lado da gaiola. Com muito esforço, Nora consegue pegá-la e faz o possível para quebrar o cadeado, mas não consegue. Logo em seguida, outro indivíduo mascarado, dessa vez com máscara de vaca, se aproxima da jovem segurando um cilindro de aço. Assim que abre a tampa, ele despeja um líquido em cima de Nora, a deixando inconsciente. Horas depois, a jovem acorda em um depósito, com as mãos amarradas em uma cadeira e as pernas penduradas por uma estrutura de madeira. Pouco depois, uma mulher aparece, dessa vez usando uma máscara de coelho, e aplica uma substância na região inferior de Nora. A jovem tenta resistir, porém seu esforço é inútil, e a mulher vai embora, deixando Nora sozinha e em pânico. No entanto, não demora para os outros mascarados aparecerem, e assim que a soltam da cadeira, eles levam a jovem de volta à sua gaiola. Sendo carregada por um carrinho de mão, Nora observa a propriedade, que aparenta ser uma fazenda comum. No entanto, os indivíduos mascarados estão fazendo experimentos diabólicos com suas vítimas, com uma delas tendo seus órgãos removidos por um dos mascarados. Enfim, Nora é levada até uma cela em forma de estábulo e corre para olhar da janela, procurando por seu namorado. Perto dali, Alec também acorda preso dentro de um depósito, com sua boca amarrada por uma coleira. Ele logo percebe que não está sozinho e grita pedindo por socorro, mas os prisioneiros apenas observam sem esperanças de que vão escapar dali. Pouco depois, os mascarados aparecem no local, trazendo junto um carrinho e se preparam para levar todos dali. Usando um cambão, eles puxam os prisioneiros pelo pescoço e logo depois os deixam inconscientes com golpes de marreta. Alec até tenta resistir, mas também é golpeado com a marreta e desmaia, sendo levado junto aos outros prisioneiros. Em seguida, os mascarados levam as vítimas até outro depósito e entregam seus pertences a um de seus colegas, vestido com máscara de cachorro. Após guardar tudo em uma gaveta, o sujeito vai embora, levando junto uma sacola carregada com braços humanos. Enquanto caminha pelo local, é revelado que a fazenda funciona como um pequeno vilarejo, onde os mascarados vivem e realizam seus experimentos. Assim que chega no restaurante local, o sujeito deixa os braços na cozinha e vai falar com um de seus colegas, lhe entregando uma alta quantia em dinheiro. Após isso, os dois retiram outra gaiola de dentro do carro, com mais um dos prisioneiros, e o deixa em um estábulo. Com o serviço feito, o sujeito com a máscara de cachorro vai falar com seu chefe, que é ninguém menos que o proprietário da cabana. Ele avisa ao mascarado que seu cliente chamado Roder já encomendou uma refeição e virá dentro de 3 horas. No entanto, houve um atraso no último carregamento e o proprietário ordena que os operários trabalhem mais rapidamente, pois não podem perder um cliente tão valioso. Após dar a ordem, ele recebe mais uma ligação de Roder, que deseja confirmar se a refeição estará pronta conforme combinado. O sujeito afirma que sim, e para garantir isso, ele manda o mascarado começar a preparar o novo rebanho. Os dois então caminham em direção ao estábulo, onde veem mulheres sendo mantidas prisioneiras em gaiolas. Não apenas isso, todas elas estão em fase de amamentação, e os trabalhadores da fazenda usam máquinas para coletar o seu leite. É então revelado que as mulheres prisioneiras são submetidas a procedimento de fertilização não natural. Não fosse isso diabólico o bastante, quando o sujeito com máscara de cachorro vai até o estábulo, ele vê que uma das prisioneiras está com um filho recém-nascido. Em um ato de covardia, ele retira o bebê de sua mãe, o coloca em uma máquina de pesagem e por fim o descarta. Para a mãe do bebê e todas as mulheres prisioneiras, só resta chorar diante dessa cena terrível, enquanto o proprietário não se importa com isso e manda sua equipe recolher o resto do leite. Quando os dois vão embora, o operário com máscara de bode reaparece, revelando ser o dono do posto, que levou Nora e Alec em direção à cabana. Ele também faz parte da equipe da fazenda, e mesmo com as mulheres chorando ao seu redor, ele não se importa com isso, e apenas toma uma garrafa de leite.
No entanto, a jovem que perdeu o filho consegue se livrar da coleira em sua boca e começa a gritar com o sujeito. Ela o acusa de ser um criminoso lunático, o que deixa o demente furioso, e ele revida, dizendo que tudo isso aconteceu por culpa dos seres humanos cruéis. Minutos depois, outro operário da fazenda, um sujeito alto e com máscara de cavalo, escuta um barulho vindo do estábulo e vai investigar. Ao entrar no local, ele olha atentamente para uma das gaiolas e corre para avisar o seu chefe. Perto dali, no escritório do proprietário, ele conversa com outro cliente, quando o sujeito com a máscara de cavalo aparece. Ele avisa que algo aconteceu no estábulo e ao chegar no local, o dono do local vê uma das prisioneiras já sem vida, com um cajado preso em seu pescoço. Essa é a mesma prisioneira que teve o filho tirado de seus braços e que confrontou o funcionário da fazenda, chamado Ender. O proprietário não gosta nada disso e manda os mascarados irem atrás dele, para que seja punido por ter eliminado uma de suas mercadorias mais valiosas. Nesse meio tempo, Nora continua em sua cela, quando escuta uma mulher ofegante do outro lado. Ao olhar pela janela, ela encontra outra prisioneira e pergunta o que está acontecendo ali e como podem escapar. Porém, a jovem prisioneira está muito ferida e diz que não há como sair daquele lugar. Ela tem sido mantida nesse pesadelo por 2 longos anos e conta que todas as mulheres são usadas para fornecer leite ao proprietário. Para isso, eles fazem fertilização não natural nas prisioneiras, para que estejam sempre em fase de amamentação. No entanto, ela se certificou de que não seria mais capaz de conceber e apenas espera perder a vida para ficar livre desse tormento. Ao ouvir isso, Nora se desespera, mas logo escuta o choro de outra jovem prisioneira chamada Ashley. Vendo que há outras sobreviventes na mesma situação, Nora reúne sua coragem e promete que encontrará um jeito de fugir dessa fazenda. Enquanto ela pensa em uma maneira de escapar, o funcionário com a máscara de cavalo procura por Ender em toda a fazenda. Ao chegar em um depósito, ele vê a porta quebrada e entra no local, onde encontra Ender escondido e falando sozinho. Ao se aproximar, o mascarado vê o seu colega dando comida para suas vítimas e repetindo a si mesmo que não queria ter acabado com a vida da prisioneira. O sujeito entra em desespero, dizendo que ela o deixou irritado e por isso precisava ser punida. Mesmo assim, o mascarado o leva até o seu chefe e o homem confronta Ender, perguntando por que não ficou no posto de gasolina. Como punição, o proprietário o manda ficar com as tarefas domésticas, devendo ser vigiado constantemente para não cometer mais erros. Sua primeira tarefa é alimentar os prisioneiros, então, junto do homem da máscara de cachorro, ele segue até a cozinha e pega um tonel com uma lambreca terrível. Em seguida, eles levam o alimento e despejam em frente às gaiolas, da mesma forma que fazendeiros fazem com suas criações de porcos. No entanto, quando chega a vez de colocar a comida de Alec, Ender acaba deixando cair tudo no chão e foge dali. Temendo ser punido outra vez, ele corre em direção à piscina e tenta se esconder dentro de uma estufa próxima. Apesar disso, o mascarado consegue encontrá-lo, mas Ender foge mais uma vez, levando junto um vaso de planta. O sujeito continua a persegui-lo, até que o encontra na cozinha ao lado do proprietário. Ender finge ao seu chefe que nada aconteceu e lhe entrega um vaso de orégano para servir de tempero no banquete. Graças a isso, o proprietário fica satisfeito com ele e manda os mascarados irem até o celeiro e trazer a prisioneira que não pode mais conceber um filho. Eles obedecem à ordem e quando chegam lá encontram a jovem já sem forças para se levantar. Entretanto, eles não mostram misericórdia e assim que penduram seus braços por uma corda, os mascarados atingem seu pescoço, dando um fim à prisioneira. Por fim, eles coletam os órgãos, pois eles vão servir como ingredientes para o banquete. Do outro lado da cela, Nora observa tudo em pânico e começa a acreditar que não há chance de escapar daquela fazenda. Minutos se passam e a jovem está quase adormecendo quando escuta alguém bater na porta. Logo depois, a sua cela é aberta e do outro lado da porta aparece Alec, que de alguma forma conseguiu escapar de sua gaiola. Mesmo com a cabeça ferida por causa do golpe com a marreta, ele chama Nora para ir embora daquele lugar o quanto antes. Os dois então correm para fora da cela, seguindo sorrateiramente pela propriedade e evitando serem vistos pelos funcionários.
Com muito esforço, os dois conseguem tomar distância da fazenda e encontram uma casa à frente, com um caminhão estacionado. Sem perder tempo, Nora deixa Alec descansando e tenta dar a partida no caminhão, porém o veículo não funciona. Segundos depois, um dos mascarados aparece no local, forçando o casal a se esconder atrás da carroceria. O sujeito percebe que alguém abriu a porta do caminhão e vai checar se há alguém por perto, mas Alec e Nora conseguem se esconder bem a tempo. O sujeito continua a procurar, mas ao longe ele escuta um barulho de alarme e vai ver o que houve. Graças a isso, Nora e Alec conseguem fugir dali e continuam a procurar pela saída quando encontram uma casa que parece ser uma igreja. Ao entrarem, eles notam que o local possui uma parede com imagens de santos, mas todos eles estão cobertos com as mesmas máscaras vistas na fazenda. Nesse momento, ao olhar pela janela, Alec vê um dos mascarados passar do lado de fora e se apressa em se esconder junto com Nora. Pouco depois, o sujeito vestido com máscara de vaca se senta em uma das cadeiras e começa a fazer uma oração silenciosa. O casal decide aproveitar que ele está distraído para fugir dali, porém o mascarado nota que há alguém por perto e avança em direção aos fugitivos. Com Alec ferido e sem conseguir andar direito, Nora faz o possível para ajudá-lo a se mover. Infelizmente, eles não percebem que logo à frente há uma armadilha de urso que acaba prendendo a perna de Alec. Ao mesmo tempo, o mascarado começa a tocar o sino da igreja, alertando seus colegas sobre os prisioneiros que estão tentando fugir. Após isso, ele segue em direção ao casal, com Nora fazendo o possível para desarmar a armadilha e soltar o seu namorado. No entanto, quando o mascarado começa a se aproximar cada vez mais, ela pede desculpas e o deixa no chão, enquanto foge em meio ao campo. Antes de ir, ela olha para trás uma última vez e vê que outro mascarado apareceu, com os dois homens levantando uma pedra pesada do chão. Em seguida, eles se viram em direção a Alec, que como já está sem forças para se levantar, não tenta reagir e tem sua cabeça destruída pela pedra. Ao longe, Nora chora com a cena terrível, mas precisa seguir em frente e corre em direção a uma ponte. Do outro lado, ela encontra um dos estábulos e se esconde atrás da parede, segundos antes do proprietário chegar no local ao lado de Ender. Por sorte, nenhum dos dois nota a sua presença e a jovem vê um dos prisioneiros ainda vivo dentro de uma das gaiolas. Sem ser notada, ela corre em direção ao sujeito e pergunta como pode fugir dali. Ele responde que a única maneira é chegar até o ônibus usado para transportar os prisioneiros, com as chaves ficando em um móvel dentro da casa do proprietário. Nora agradece e corre para longe dali, porém assim que ela sai do estábulo, Ender e o proprietário veem a garota fugir e sabem para onde ela está indo. Do lado de fora, Nora tenta procurar pela casa do proprietário, quando vê uma mulher mascarada se aproximando. Sem perder tempo, ela se esconde em meio a um corpo dentro de um saco plástico, conseguindo passar despercebida pela funcionária. Após isso, ela vê outro mascarado abastecendo o veículo no posto da fazenda e o segue até o estacionamento. Chegando lá, a jovem vê uma marreta e uma ferramenta dentro de um balde e, sem hesitar, ela pega o objeto, se aproxima do mascarado e o golpeia na cabeça. O sujeito fica inconsciente, porém outros mascarados começam a se aproximar e Nora se apressa em entrar no carro e dar a partida. Quando estavam prestes a alcançá-la, a jovem consegue ligar o carro e pisa no acelerador, atravessando a cerca a toda velocidade. Tudo indica que Nora conseguirá fugir, mas para o azar dela, o painel frontal mostra que o carro está quase sem combustível. Não demora para o veículo começar a reduzir a velocidade, forçando a jovem a sair do carro e continuar a fuga a pé, chegando até a cozinha. Os três mascarados continuam na sua cola e Nora corre desesperada até o porão. No local, ela encontra uma saída e tenta abrir a porta, porém os mascarados chegam pouco depois e tentam puxá-la de volta. Por muito pouco, Nora consegue abrir a passagem, mas um dos mascarados estica o braço e tenta puxá-la pela perna. Felizmente, Nora ainda estava com a ferramenta e o usa para atingir o braço do demente, que é forçado a soltá-la. Assim que sai da cozinha, a jovem vê o celeiro onde estava presa e percebe que o ônibus está bem ao lado. Antes de fugir no veículo, ela abre a porta da cela de Ashley e chama a garota para fugirem dali juntas. Porém, assim como o prisioneiro havia dito, as chaves do ônibus estão em um móvel dentro da casa. As duas então correm até a casa e, ao olhar pela janela, Nora encontra as chaves em cima da mesa e corre com elas em direção ao veículo. Finalmente, Nora e Ashley entram no ônibus e se preparam para partir, mas ao olharem os assentos, se deparam com todos os mascarados da fazenda, esperando por elas. Horas depois, o proprietário, usando sua máscara de cordeiro, se
se reúne à mesa junto com todos os seus funcionários. À frente deles estão Ashley e Nora, que apesar dos esforços foram capturadas e agora se tornaram o prato principal para os criminosos da fazenda. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!